Graça e paz do Senhor Jesus. Ontem nós terminamos no momento de o povo gritando crucifica-o. Foi difícil gravar, né? Mas vamos continuar aqui estudando, que nós temos que estudar o capítulo todo. Quando Pilatos percebeu que ele não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, ainda ele estava incitando mais ainda um tumulto, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que sentença dura para o povo judeu. Que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Esse sangue está caindo sobre eles até hoje. Não conseguem viver em paz, não conseguem ter nem mesmo o lugar onde eles vivem que possa ser deles. Faz poucos anos que Israel conseguiu ser considerado uma nação novamente. Foi em 1948. 70 anos após a morte de Jesus, eles foram saqueados, dominados, perderam sua pátria, perderam tudo e até hoje estão lá, lutando com as próprias forças para poder se cercado de inimigos por todos os lados. Se eles tivessem reconhecido ao Senhor e tivessem servido ao Senhor, certamente o Senhor os estaria guardando. Como povo escolhido pela carne, ainda são guardados pelo Senhor que os ama. Mas eles têm que passar duras agruras, eles têm que suportar as afrontas do diabo, porque o sangue desse inocente está caindo sobre eles até hoje. Mas não cai só sobre eles. O sangue desse inocente cai sobre cada um de nós também. Aqueles que negamos o Senhor, que não aceitamos viver debaixo de subserviência, viver debaixo de obediência, viver debaixo das coisas que essa palavra nos pede para obedecer. Se nós nos negamos a isso, nós também vamos receber sobre nós o mesmo julgamento, porque nós estamos ajudando a condená-lo. Quando nós não nos libertamos das cadeias da opressão, das cadeias da injustiça, das cadeias da maldade, nós estamos debaixo dessa maldição. O sangue desse inocente caia sobre vós e sobre os vossos filhos. Todo o povo então respondeu. Então Pilatos fez o quê? Soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Não restou opção para ele. Ele tentou, ele bem que tentou libertá-lo e não permitir que a multidão o condenasse, porque ele sabia que não havia motivos para isso. Mas ele preferiu não entrar em guerra com aquele povo e fazer a vontade do povo. Essa história que a vontade do povo é a vontade de Deus, a voz do povo e a voz de Deus, não é bíblico, porque a voz do povo é a voz do povo, não é a voz de Deus. A voz de Deus é outra. E nós temos que nos guiar pela voz de Deus e não pela voz do povo. Amém? Então, soldados levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Você imagina uma tropa de soldados pretorianos, aqueles soldados desse tamanho, porque eles eram treinados para grandes batalhas, eles eram treinados nas arenas, um lutava com o outro, eles eram grandes, fortes, poderosos, com armas, com açoites, eles eram terríveis, os soldados pretorianos. Todos eles ao redor de Jesus. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara na sua mão direita e ajoelhavam-se diante dele zombando. Salve, Rei dos Judeus! Zombaria, zombaria. Além de dor, uma dor física
Jesus também passou por uma dor moral, além da espiritual, porque todos os demônios naquele momento estavam ali para assistir aquele momento que eles consideravam de vitória, mas que acabou sendo um grande momento de derrota na vida deles. Ai daquele que acha, né, que vai vencer quando a guerra é contra o Senhor. Quando a guerra é contra o Senhor, você jamais vai vencer. Jamais você vencerá. O humano não. Nenhum ser humano tem nenhum poder contra o Senhor. E nem os anjos caídos, e nem os demônios, ninguém tem poder maior que o Senhor. Então é uma guerra que você não deveria querer entrar. Você tem que querer entrar nessa guerra a favor do Senhor e não contra Ele. Aceitando o Filho dele e não batendo, açoitando e não obedecendo às palavras do Senhor Jesus. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe nele com ela na cabeça, que já tinha uma coroa de espinhos. E eles ainda batiam com a vara, que era para o espinho entrar mais fundo. Os espinhos eram desse tamanho e entravam na cabeça de Jesus. Depois de terem zombado dele, tiraram dele o manto, vestiram as próprias roupas dele, então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eu fui nesse lugar em Israel, até hoje um lugar muito visitado, um lugar cercado de emoções, com certeza, porque essa história jamais será apagada da humanidade. Por mais que tentem lançar Jesus no esquecimento e deixar que as palavras da Bíblia fiquem em segundo plano e elas sejam consideradas atrasadas ou retrógradas, mas as palavras que estão nessa Bíblia jamais serão apagadas, porque se elas não estiverem no escrito, elas estarão na mente e no coração, porque o Senhor sempre vai guardar os dele, sempre. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, lhe deram para beber vinho misturado com fel. Fel é muito amargo, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Isso também é profético. Tiraram sortes com a roupa de Jesus. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. A acusação que nada mais era do que uma verdade, que Deus queria que fosse escancarada a todos que lessem. Até hoje, essa inscrição verdadeiramente tomou todo mundo. Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça. Eles gritavam assim: você que destrói o templo, que reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se você é o Filho de Deus. Quando Jesus disse que destruam esse templo que eu reedificarei em 3 dias, ele estava falando da sua ressurreição. Não era daquele momento, mas como as pessoas não tinham essa ideia, eles ficavam zombando e desafiando. Faça isso, como o diabo, tentou Jesus. Lança-te daqui, os anjos vão te pegar, transforma essa pedra em pão. A voz do diabo, através da voz do povo, continua ressonando até hoje, Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, todos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel? Desça agora da cruz, aí nós creremos em você. Desce aí da cruz e nós creremos em você. Mas Jesus tinha uma obra muito maior do que aquela. Se naquele momento ele desce da cruz, você e eu estaríamos condenados até hoje. Mas ele não desceu. Ele foi até o fim. Aleluia.
E ele confiou tanto em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tiver compaixão, porque ele disse, eu sou o Filho de Deus. Quantas vezes você não é zombado também? Quando você está passando por uma situação difícil, e as pessoas dizem para você, ué, mas você não é filho de Deus? E o seu Deus não vai te ajudar? Não é assim que dizem para nós? Quando você diz que quando você aceita Jesus, você verdadeiramente torna-se um filho de Deus. E aí as cobranças começam. Aí você vai passar um momento difícil da sua vida e as pessoas, ué, mas você não aceitou Jesus? Você não é filho de Deus? E por que você está passando por isso? Porque não sabem, porque não têm entendimento que as coisas verdadeiras que estão reservadas para aqueles que amam ao Senhor não são dessa terra, mas são de um reino muito superior a este. Começam a ser aqui na terra colhidas alguns frutos, mas nós terminaremos a nossa grande colheita nos céus, aonde o Senhor veio falar desse reino que Ele tinha para nós. Amém? E houve trevas, igualmente insultavam a Ele os ladrões que haviam sido crucificados ao lado dele, todos, né? Não havia ninguém ali, exceto os apóstolos que estavam observando aquilo tudo, todos que estavam ali estavam dispostos a humilhá-lo, a dizer palavras ofensivas ao Senhor, todos. E até hoje, tem muita gente que não tem temor, que fala do Senhor Jesus sem temor. Ai deles. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Será que o Senhor abandonou naquele momento a Jesus? Nenhum momento ele abandonou, mas como deve ter sido duro para o Senhor ver o seu filho sendo crucificado e sabendo que aquilo era a única maneira de salvar a cada um de nós. Ele teve que assistir aquilo, mas ele vai cobrar de nós que nós o aceitemos, que nós entendamos esse sacrifício, porque se nós passarmos por esse capítulo aqui sem entender esse sacrifício e sem reconhecer o que Jesus fez por nós, de que maneira você poderá ser perdoado? Se o pai suportou toda essa afronta, vendo o seu filho ser castigado dessa forma por causa de você, e você não o reconheceu, como ele vai poder te salvar? Como? E aí diz assim, ó, quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vamos ver se o Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Nós vamos falar mais para frente sobre esse véu que se rasgou. A representação disso no reino espiritual é muito forte, mas ela vai ser detalhada nas cartas de Paulo. Então nós vamos deixar quando chegarmos nas cartas de Paulo para falarmos desse véu que se rasgou de alto a baixo. Os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Foi só Jesus que ressuscitou? Não, quando ele morreu, muitos santos ressuscitaram. E diz que eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A muitos. Muitos mais ressuscitaram, viu? Na ressurreição de Jesus. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Creia nisso. E muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir.
E entre eles estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara um discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue, para que mais uma profecia se cumprisse, viu? Que a palavra diz que ele seria enterrado com os ricos. E José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho, colocou-o num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, ele retirou-se. Eu visitei esse sepulcro, é muito emocionante. Maria Madalena e outra Maria estavam assentadas ali em frente ao sepulcro. No outro dia, que era o dia seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos que quando ele ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Então ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos, roubem o corpo dele e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. E aí levaram um destacamento, respondeu Pilatos: levem um destacamento, podem ir, e mantenham o sepulcro em segurança, como vocês acharem melhor. E eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, ainda lacraram com uma pedra. Não havia nenhuma maneira, nenhuma chance de Jesus ter saído dali, porque ele estava sendo vigiado, para que a profecia da ressurreição de Jesus não se cumprisse. Mas deu em nada, porque quando a obra é de Deus, você pode tacar um exército vigiando, que vai acontecer, como realmente aconteceu. O Senhor ressuscitou no 3º dia, e até hoje ele está vivo. E ele continua, essa história continua sendo contada. E essa história tem que se tornar para você uma realidade. Você tem que entender que o Senhor está vivo, que ele fala conosco e que ele pode nos dar salvação. Se você crer nisso, você será salvo. Se você não crer, você já está condenado. Que nós possamos aprender com tudo isso que está nesse capítulo, toda essa armação que foi feita contra Jesus, mas que o Senhor permitiu, porque ele tinha um único plano, o plano de salvar a mim e a você. E ele só pede hoje uma coisa: o sacrifício já foi feito. Ele pede que você creia e que você obedeça essas palavras e que você sirva ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Amém? Vamos continuar então pregando essa palavra, porque muitos ainda crerão e muitos, infelizmente, também continuarão sendo enganados. Amém? Um abraço e até amanhã com o último capítulo de Mateus 28. Um abraço e até amanhã.